Bom, muito boa tarde a todos os que estiverem assistindo a isto ao vivo ou em gravação, costuma ser a maioria, né? Hoje são 15 de junho de 2022 e nós estamos começando, né, a nossa live mensal, né, do grupo do Núcleo de Estudos de História do Espiritismo, no NUES, por sua vez ligado ao Laboratório de Estudos e Pesquisas em Ideologia e Política Laboratório de Estudos em Política e Ideologia, né, Adriano? O LEPID. Eu Aí. sempre me enrolo, né, nas siglas. LEPID, né, que é assim a mãe do NUES, que abriga o NUES, e todo mês, na terceira quarta-feira, nós fazemos uma live, né, com um dos nossos membros para bater um papo sobre o estudo acadêmico do Espiritismo, especificamente história do Espiritismo, né, até o momento. E hoje nós temos o prazer e a honra de termos aqui o nosso colega Brasil Fernandes de Barros, que vai falar sobre a escolha de Kardec, fé ou razão, o conceito de religião no Espiritismo. Ele vai fazer uma exposição de aproximadamente 20 a 25 minutos, e depois disso faremos uma sessão de perguntas e respostas com o pessoal que está aqui no Zoom, e se houver alguém no YouTube, com as perguntas que eventualmente forem feitas por lá. A gente está monitorando aqui nos bastidores, então, se você está nos assistindo ao vivo, em tempo real, fique à vontade para usar lá o chat da live para fazer comentários, fazer perguntas, dar feedback, o que vocês desejarem. Tá bom? Então, sem mais, eu passo a palavra ao Brasil. Boa tarde a todos e todas, né, que estão ao vivo e os que virão isso daqui depois, né? Como o próprio Rodrigo disse, né, a gente vai bater um papo aqui, né, o título do que eu vou compartilhar aqui com vocês agora, né? O título do que nós estamos conversando aqui hoje, né, é a busca de Kardec, fé ou razão. Inclusive, esse é o título do livro nosso, que vai ser lançado no simpósio da BHR, que vai ser em novembro, provavelmente em 15 de novembro. Essa data ainda não é oficial, que é a adaptação da nossa dissertação de mestrado sobre o conceito de religião no Espiritismo, né? Nós vamos aqui falar, vamos assim, de forma um pouco mais resumida, né? Porque senão não daria tempo, que se deixar a gente fala aqui 2 horas a respeito desse tema, né? Mas uma das questões que mais tem permeado né, no que diz respeito à religião, né, é essa pergunta: espiritismo é religião? Todo centro espírita que você for conversar, se você for trazer isso, sempre tem uma discussão a esse respeito, né? Nas últimas décadas do século XIX, o movimento espírita já enfrentava essa luta, né? Quando foi formada a FEB, tem toda uma história que diz respeito a isso, e existia na época os chamados laicos ou científicos, e de um lado, e os religiosos ou místicos liderados pelo Bezerra de Menezes, do outro lado. Vamos dizer assim, eu vou falar de um jeito engraçado, mas quem ganhou essa briga, né, não era exatamente uma briga, foi o Bezerra de Menezes, né, e que acabou fazendo com que a FEB se tornasse muito mais religiosa do que científica, né? Muito embora Bezerra de Menezes tinha prometido que ia carregar todo o processo científico, mas até o próprio os 4 evangelhos de Rustang, por exemplo, ter sido incluído nos estatutos da FEB, vão fazer com que esse lado místico ficasse muito claro. Mas essa tendência de cisão que existia no movimento espírita, ele, na verdade, se dava, né, desde da Europa,
né? Não era uma novidade do Brasil. Na verdade, essa discussão ela foi trazida mesmo do tempo de Kardec, né? Então, a Lynn Sharp, né, a autora que fala a respeito desse assunto, né, diz, né, que a ciência oferecia explicações alternativas para os fenômenos espíritas, os ocultistas, como os psicólogos, afirmavam ser os novos hábitos do invisível. Então, houve sempre uma discussão a respeito de se o espiritismo era religião, se o espiritismo era ciência, se o espiritismo era filosófico, né, uma doutrina simplesmente filosófica, né? Isso foi tão acirrado que Camille Flammarion, no túmulo de Kardec, no seu discurso, no túmulo de Kardec, há de se explicar que 1 ano depois, quando ele foi transferido para o túmulo definitivo, que ele realmente que ele discutiu sobre essa questão no túmulo de Kardec, né? E aí eu vou ler uns trechinhos que mostram realmente como que essa discussão era complexa, né? Camille Flammarion dizia assim: quantos corações foram consolados de início por essa crença religiosa? Quantas lágrimas foram enxutas? Não será nada em ter trazido ao espiritualismo tantos seres que vacilavam na dúvida e que não mais amavam a vida a física nem a intelectual. Allan Kardec era o que eu denominarei simplesmente o bom senso encarnado. Razão reta e judiciosa aplicava sem cessar a sua obra permanente às indicações íntimas do senso comum. O ponto de partida era aplicar-lhes a razão firme do simples bom senso e examiná-las segundo os princípios do método positivo, conforme o próprio organizador desse estudo demorado e difícil previra. Essa doutrina, até então filosófica, tem que entrar agora no período científico. Nesse primeiro trecho da discussão aqui, a gente já vai ver que a coisa era realmente uma confusão, porque ele começa falando no discurso, né, em crença religiosa. Depois, ele trata de espiritualismo, né? E depois ele vai falar de doutrina até então filosófica. De certa forma, ele vai tratar o que na cabeça das pessoas tinha acontecido, que era uma crença religiosa e que o espiritualismo fazia parte de um ambiente do século XIX. O espiritualismo já era uma realidade, né? E era tratado como uma crença religiosa quando Kardec vem trazer o espiritismo. Por isso que logo no primeiro parágrafo da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec vai diferenciar espiritualismo e espiritismo, porque isso já era uma discussão complexa, né? E aí, segundo Camille Flammarion, ele vai transformar essa discussão em uma discussão até então filosófica, né? Aí ele continua: esse método experimental a que devemos a glória dos progressos modernos e as maravilhas da eletricidade do vapor deve colher os fenômenos da ordem ainda misteriosa que assistimos para os dissecar, medir e definir. Porque, meus senhores, o espiritismo, aí ele vai falar de espiritismo, não é uma religião, mas uma ciência da qual apenas conhecemos o ABC. Então, nesse discurso de Camille Flammarion, ele vai dando esse trajeto. Ele entende que começou como crença, depois passou por um aspecto filosófico, e ele entendia que deveria ser ciência, né? E aí ele fala: o sobrenatural não existe, as manifestações obtidas com o auxílio dos médiuns, como o do magnetismo e do sonambulismo, são de ordem natural e devem ser severamente submetidas à verificação da experiência. Não há mais milagres. Assistimos ao alvorecer de uma ciência desconhecida. Doravante, o mundo é regido pela ciência. E, senhores, não virá fora de propósito, nesse discurso fúnebre, assinalar a obra atual e as induções novas que ela nos patenteia, precisamente do ponto de vista das nossas pesquisas. Então, ele queria, ali naquele momento, enterrar definitivamente, junto com Kardec, o aspecto religioso do espiritismo, o aspecto filosófico do espiritismo, né, e tratar do espiritismo tão somente como ciência, né? Então, antes de perguntar se o espiritismo é ou não religião, a gente tem que primeiro entender o que é religião, né? E o que Kardec pensava sobre isso.
Nosso tempo é curto, não dá para a gente discutir profundamente, a gente escolheu algumas questões. A primeira dela é algo que Kardec diz, é a seguinte: o Espiritismo é uma doutrina filosófica. Kardec definia o Espiritismo como uma doutrina filosófica, que tem consequências religiosas, como qualquer filosofia espiritualista. Então, ele define claramente que o pensamento dele é que o Espiritismo era uma filosofia espiritualista. Por isso mesmo, vai ter forçosamente as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, alma e a vida futura. Mas não é uma religião constituída, visto que não tem culto, nem ritos, nem templos, e que entre os seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou sumo sacerdote. Então, ele vai explicar que o Espiritismo é uma filosofia espiritualista, né? E ela não é religião porque ela não tem culto, rito, templos ou sacerdote ou sumo sacerdote. Mas isso foi dito em 1859, né? E toda essa filosofia com base na filosofia platônica. Lá na frente, né, dito em 1868, depois de anos de trabalho com os espíritos, ele vai dizer assim: se é assim, perguntarão, então, o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião e nós nos vangloriamos por isso, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos sobre uma simples convenção, mas sobre bases sólidas das próprias leis da natureza. Então, algumas pessoas vão enxergar isso como uma aparente contradição de Kardec. Primeiro, Kardec fala que o Espiritismo é religião, que não é religião, depois ele fala que o Espiritismo é religião. A grande confusão está na questão do conceito de religião, né? Kardec não se contradisse aqui nesse momento, pelo contrário, né? Porque o conceito que a gente tinha falado anteriormente é um conceito teológico de religião. Tanto é que na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, ele pergunta o que é religião, o que é Deus, que é uma pergunta filosófica, e não quem é Deus. Se ele perguntasse quem é Deus, ele estava fazendo uma pergunta teológica, né? Então, a definição que Kardec vai dar para o Espiritismo, né, é de que, filosoficamente, né, o Espiritismo é uma religião, mas é uma definição de ordem filosófica que não cabe em dogmas e etc. Identificar um conceito de religião não é tarefa fácil, né? A gente eu como cientista da religião, né, foi a minha primeira decepção. Eu achava que ia chegar na ciência da religião e a primeira coisa que eu receberia seria uma definição clara a respeito do que é religião. E ninguém chegou até hoje num acordo. Na nossa dissertação de mestrado e no livro que a gente está publicando, a gente fala da definição antropológica de Benson Saylor, falamos de outras também, mas nós vamos focar hoje a nossa atenção nessa. Como indica a literatura acadêmica sobre religião, não há critérios seguros, bem definidos e universalmente aceitos para diferenciar a religião da não-religião. Alguns acadêmicos, de fato, propuseram rótulos de como quase-religiões ou semi-religiões, para indicar que vários fenômenos complexos se assemelham às religiões de forma não suficiente em seus aspectos para justificar o rótulo indefinido de religião. Além disso, algumas religiões apresentam um volume maior de características típicas, as quais associamos ao nosso modelo geral de religião. Essas características típicas, gente, que é a base do que nós discutimos, né? Porque ele usa essas características para dizer que algumas religiões são mais religiosas do que outras, a partir das semelhanças familiares de Wittgenstein. Então, a gente trouxe aqui uma brincadeira para mostrar para vocês como é que Wittgenstein falava sobre os jogos de linguagem, né? Então, ele perguntava o que são jogos, né? Os jogos de linguagem não tem a ver com jogos, exatamente, mas a gente vai usar o exemplo dos jogos para poder explicar, né? Que características definem um jogo? Para eu ter um jogo, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter bola, né? Eu preciso ter um campo, eu preciso ter uma competição, uma meta, um gol, né? Uma meta qualquer, né? Que seja coletivo, né? Isso é definição são as características de jogo, né?
Para quem é fanático por futebol, essas são as únicas características de um jogo. Mas não é só isso. Eu tenho outras características que definem jogos. Eu tenho jogos de quadra, eu tenho jogos que precisam de rede, né? Eu tenho jogos que vai precisar de uma raquete, que pode ser jogados sozinhos e não em coletivo, né? Mas que elas têm características em comum. Bola e competição são intercessórias, é uma interseção aqui. Intercessória não, perdão, é uma interseção aqui, né? Eu tenho outros tipos de jogos que, como cartas, por exemplo, que não usa bola, né? Que ela pode ser, inclusive, solo. Então, é isso, né, que Wittgenstein vai falar como semelhanças familiares. Ele vai dizer que todos esses são jogos, embora necessariamente eles não tenham as mesmas características. E assim a gente analisou o que o Benson Saylor faz análise das religiões. O que eu preciso ter para ter uma religião? Eu preciso de ter Deus, Jesus, Espírito Santo, alma, igreja, né, dogmas, né? Para muitos, né, ou seja, numa visão ocidental, colonialista, eurocentrada, essas são as únicas e corretas características da religião. E é um ambiente que Kardec viveu, um ambiente que Kardec trabalhou e desenvolveu seu pensamento, definia isso daí como religião. Reconhecia-se também outras características, diversos deuses, religiões panteístas, mas isso era fora do que era a verdadeira religião, né? Para os europeus, a verdadeira religião era só essa que está circulando em vermelho, que as outras eram religiões menores, religiões inferiores, né? Havia também a metempsicose, né? O karma, destino, determinismo, como queira chamar, né? E dentro do conceito de semelhanças familiares, eles vão ter características comuns, né? E Kardec define claramente que se tem culto, rito, templo, sacerdote, sumo sacerdote, é religião. Todas, seja as chamadas verdadeiras religiões ou as religiões inferiores, como eram tratadas naquela época do século XIX, por um conceito colonialista eurocentrado, né? Ele falou assim, o espiritismo não tem culto, não tem rito, não tem templo, não tem sacerdote. Todas as religiões conhecidas têm isso. Enquanto o espiritismo trata de espírito, da mediunidade, da reencarnação. Então, não pode ser encaixada como religião, porque o espiritismo vai utilizar a razão, observa que eu destaco, inclusive, em vermelho, a razão como o mecanismo para falar a respeito das outras coisas que o espiritismo trata, né? Que engloba Jesus, alma, Deus, é filosófica e trata das questões de determinismo, né? Então, ele entendia, isso é o conceito que a gente vai entender hoje, já no século XXI, no avanço de que a religião evoluiu e que pelas semelhanças familiares a gente pode dizer que o espiritismo é religião, né? Voltando aqui, inclusive, então, filosoficamente falando, é por isso que Kardec, que via à frente, ele conseguiu perceber que o espiritismo era religião, porque filosoficamente falando, através da razão, ele ia explicar as mesmas coisas que as religiões explicavam, né? Então, por isso que ele vai se encaixar num conceito filosófico. Mas acontece que o espiritismo evolui, né? Grechat diz para a gente que é uma tendência que os indivíduos falem das coisas segundo seu ponto de vista, tomando por referência aquilo que conhecem. Segundo ele, quem conhece apenas uma religião só pode falar a respeito dela. Ele diz ainda,
É como o caso dos seres humanos. Alguns conhecemos bem, outros apenas pelo nome. Muitos só de vista. Indo além, rostos transformam-se em massa anônima que acaba abstraindo em humanidade. Chega-se a um último grau de abstração quando todos os homens e todas as mulheres, independente de sua raça, cultura, profissão, interesse, são sintetizados como espécie humana. Então, isso tudo vira religião. Né? Porque não, isso é tudo a mesma coisa. Né? Então, a gente vai ver certos cientistas, certas pessoas falando, não, isso é tudo farinha do mesmo saco, isso é tudo a mesma coisa. Né? Nada disso tem valor. Né? E aí, a gente vai ver uma questão que Kardec nos traz, que é muito interessante, quando ele justifica a questão da razão como uma forma de explicar aquilo que as religiões também explicavam. Toda religião repousa necessariamente na vida futura e todos os dogmas convergem forçosamente para esse fim único. É visando atingir esse fim que eles são praticados. E a fé nos dogmas está na razão direta da eficácia que eles atribuem para alcançar. A teoria da vida futura é, pois, a pedra angular de toda a doutrina religiosa. Se essa teoria pecar pela base, se abrir o campo às objeções sérias, se contradizer, se puder demonstrar a impossibilidade de certas partes, tudo vai abaixo. Antes de mais, vem a dúvida, a qual sucede a negação absoluta, e os dogmas são arrastados no naufrágio da fé. Ou seja, ele reconhece a existência da vida futura, ele reconhece a presença de Deus, mas ele entende que somente através da razão e da lógica que poderá ser explicado, né, aquilo que é chamado de metafísico, né, pela filosofia. Contemporâneo de Kardec, né, um dos pais da ciência da religião, Cornelius Petrus Tielli, vai falar uma coisa bastante interessante, né, para a gente começar a encerrar onde a gente quer chegar. Ele diz, esse daqui foi escrito em 1898, toda religião viva, isso aqui é parte de um livro que a gente está traduzindo agora, que vai ser lançado também lá na BHR, toda religião viva que dá frutos na vida humana, ou seja, toda religião enraizada na fé, se inicia com a emoção, seja produzida pelo ensino, por meio da pregação, seja por nossa própria contemplação da natureza ao nosso redor, ou por nosso embate com ela em nossa vida cotidiana. Seja o que for que a vida religiosa desperte dentro de nós, seja algo que nos toque diretamente, ou fruto da experiência dos outros, ou ainda algo que tenha sido transmitido e assimilado por eles, a sua própria maneira particular, ela só poderá ter eficácia religiosa quando nossos corações forem genuinamente tocados por ela. A pergunta é, o aspecto religioso, né, baseado na fé raciocinada de Kardec, tocava as pessoas no coração? Tocava as pessoas que entendiam através do científico, do técnico. Né? E Tielli continua, sua origem está mais profundamente enraizada na natureza do ser humano, ou seja, a origem da religião. As percepções só podem despertar o que já está adormecido dentro de nós. E as pessoas mais dotadas podem exprimir o que até agora nos foi dado de forma inarticulada e até desconhecida em nossos corações, mas não pode nos dar nada além do que já possuímos, ainda que inconscientemente. Elas poderão nos revelar a nós mesmos, mas só poderão fazer isso se estivermos religiosamente predispostos. Devemos ressaltar que a natureza precisa da disposição da mente na qual a fé se manifesta, seja ela motivada pela impressão da própria experiência ou pelas profissões de fé feitas por outros e as características essenciais dessa fé. A gente vai ver, inclusive, no capítulo Sede Perfeito do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec fala a respeito do verdadeiro espírita, que ele vai falar que não é a questão intelectual que vai fazer com que as pessoas compreendam o que o Espiritismo vem explicar. Ele vai dizer que aquelas pessoas que são tocadas no coração, ele diz literalmente tocadas no coração, né, que ele compara como
um instrumento que é tocado nas suas mais íntimas cordas, é que vão compreender. Ou seja, não basta, e é por isso que no século XX, no começo do século XX, o Espiritismo vindo para o Brasil, e é por isso que eu começo falando isso lá, por que o Espiritismo cresce no Brasil e morre praticamente na França? Porque na França eles quiseram colocar tudo tão somente em cima da razão. No Brasil, os religiosos é que, entre aspas, ganham essa briga, vamos dizer assim. E dessa forma, né, esse aspecto religioso, né, esse aspecto sensível, moral, humano, né, amoroso, vai tocar no coração das pessoas, com os exemplos de Bezerra de Menezes, que a gente sabe que era extremamente amoroso. Depois a gente vem com Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros expoentes que vão tratar na questão do amor na doutrina espírita, que vai ao encontro desse aspecto religioso e que desperta aquilo que o Thiele estava falando, que as religiões elas nascem na emoção. Né? Essa parte do Thiele, inclusive, na verdade, nem está nessa obra que a gente está para publicar, né? Isso aqui já faz parte da nossa tese de doutorado, quando a gente explica que o que vai fazer com que o Espiritismo se consolide como uma religião é o seu aspecto místico, né? Porque é isso que as pessoas, de maneira geral, procuram, um aspecto místico, e mesmo que explicado pela razão, pela ciência, isso tem que ser tocado no coração. Então, era isso que a gente tinha para chamar a discussão aqui. Estamos abertos para conversar, viu, Rodrigo, a respeito da desse nosso pensamento. Obrigado, Brasil, pela brilhante exposição. É um tema muito instigante, né? E então a gente vai abrir agora oficialmente nossa sessão de perguntas e respostas. Eu vou usar descaradamente o meu privilégio de mediador para fazer a primeira, né? Porque afinal, né? Para que pudores, né? No Brasil de 2022, para quê? Mas depois eu abro naturalmente para todo mundo que estiver presente, seja aqui na sala do Zoom com a gente diretamente ou no YouTube. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte, então, o que você está me dizendo, Brasil, é que, de uma certa maneira, o direcionamento que o movimento espírita francês ganhou no século XIX, aparentemente não tinha muito futuro. É como se fosse uma daqueles movimentos intelectuais que duram algum tempo e depois desaparecem, que a gente está acostumado a ver na modernidade, né? Que estava se tentando, na verdade, criar uma espécie de hibridismo entre o que seria uma filosofia do ponto de vista puramente racional, mas que está lidando com temas que são de fundo, vamos dizer assim, né, sem nenhuma juízo de valor, mas místico, e se criar uma espécie de novo híbrido que, no entanto, na prática não deu certo. E isso só teria sobrevivido quando, finalmente, ao migrar para cá, o espiritismo foi adaptado, enfatizando esse outro lado. Eu acho isso interessante pelo seguinte, me corrija se eu tiver entendido mal, tá? Mas assim, eu fiquei pensando aqui, ouvindo você dizer o seguinte, e, no entanto, hoje em dia, é uma coisa muito curiosa, os espíritas ainda repetem muito, com ênfase, com orgulho, de que aquela coisa do tríplice aspecto, que a doutrina é ciência, filosofia e religião. Com ênfase, creio eu, né, na questão da ciência e da filosofia, para destacar como isso seria um diferencial em relação às outras religiões, né? O espiritismo vai lá e demonstra. Seria meio paradoxal, assim, a gente tem, então, um movimento que sobreviveu, se adaptou, enfatizando o lado religioso, mas parece estar em negação do ponto de vista dos seus fiéis, né, no seu discurso mais oficial, até onde a gente pode falar que o espiritismo tem um. Porque virou um bordão, a gente ouve falar muito desse tríplice aspecto, né? Então, assim, mas quando se vai... Claro, você pode argumentar, não vou entrar nesse mérito, né, se é mais filosofia, se é mais ciência, mas isso é curioso, porque parece... Você está me dizendo que ele é
uma religião, digamos assim, né, e que provavelmente prosperou aqui por causa disso, mas ao mesmo tempo uma religião que não se reconhece como tal, a não ser com muita relutância, né? Aí tem sempre essa citação que você destacou do Kardec. É uma religião no sentido filosófico, que muitas vezes é usada como quem diz, não é religião realmente, né? É uma coisa, tem gente que prefere falar ruim moral até. Então é muito interessante essa relação meio ambígua com ser ou não ser religião. Então, se você puder, eu gostaria que você Sim, comentasse um pouco isso, sobre essa sim. relutância. Né? Quer ver uma coisa que você vai... se você estiver dentro de um centro espírita, né, no público, sei lá, aqui em Belo Horizonte, lá no Grupo Sheila, que cabe 300 pessoas no seu salão, e você fizer uma breve pesquisa e perguntar assim, gente, que livro que você já leu, pelo menos algum trechinho, né, do livro do Espiritismo, dos livros de Kardec? Você vai ver que praticamente todo mundo já leu alguma coisa do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns poucos terão lido o livro dos Espíritos e praticamente ninguém terá lido a Gênese, que é o Gênese, o céu e o inferno, né, que vão falar exatamente de ciência e de outros aspectos, né, do Espiritismo. Revista Espírita? De jeito nenhum, ninguém nem sabe que existe. Isso mostra claramente o que as pessoas vão procurar nas casas espíritas. A gente tem que falar que existe o seguinte, existe uma religião espírita, existe uma religião de fato. Você vai no censo que vai ser realizado esse ano, né? E vai estar lá uma pergunta lá, qual a sua religião? E uma das opções é espiritismo. Né? O espiritismo é reconhecido por todas as religiões. No trabalho de mestrado que a gente fez, a gente vai ver que o espiritismo era entendido como espiritualismo e nem como espiritismo, né? Por toda a Europa, né? Inclusive na Inglaterra, e todo mundo, à exceção os membros das pessoas que participavam da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, todo mundo achava que o espiritismo era religião. Inclusive, alguns que lá estavam. E nós vamos ver no comportamento das pessoas, né, que aí é um comportamento bem típico brasileiro, de um país que chegou a ter 97% da sua população católica, né, que os católicos deixaram os seus santos para acreditar nos espíritos de luz. Deixaram a missa de domingo para ir na reunião de domingo do centro espírita, né? Que trocaram o inferno pelo umbral, né? E deixaram de ser papa hóstia para ser papa passe, né? E a mudança de comportamento que Kardec propõe. As pessoas simplesmente transferiram de templo e continuam agindo da mesma forma e fazem do espiritismo uma religião. Alguns, um percentual, começa a ler e estudar os livros da doutrina, tanto é que você vê as reuniões públicas cheias de gente, reuniões de tratamento cheias de gente, e as reuniões de estudo, né, com um volume muito pequeno de pessoas. Essas pessoas estudam o espiritismo, entendem o seu aspecto filosófico, entendem o seu aspecto científico, né, e conseguem entender que isso vai explicar a realidade da vida futura, como Kardec propõe. Né? É ambíguo, né? Mas eu vou te dizer que, para quem acredita que o espiritismo é religião, nem tão ambíguo assim é. Para eles é muito claro. Qual a sua religião? Espírita. Não tem dúvida de dizer isso. Né? E morre na França, e hoje mesmo a expressão do espiritismo francês, eu tenho uma colega que mora na França, né? Ela não pode falar na França de aspecto religioso no espiritismo dentro do centro espírita. Eles tolhem isso daí, ela não pode falar disso. O assunto é quase que um tabu lá dentro. Né? No centro espírita, pode ser que
a gente sabe muito bem que isso pode ser uma realidade da casa espírita específica que ela está vivenciando, né? Pode ser uma amostragem equivocada, né? Mas todo mundo fica... E o pessoal gosta muito de ver o Divaldo, o Haroldo Dutra, falando dos aspectos da reforma íntima e assim por diante. E a gente vê, e é interessante a gente observar, que nesse momento, no começo do século XXI, onde a tecnologia está altamente apresentada, né, que agora você vê um movimento de espíritas, né, tentando retomar o aspecto científico e filosófico do espiritismo. Mas que na década de 70, com o auge do Chico Xavier, que seria a década de 70, ali, numa época do Pinga-Fogo e etc. E tal, tanto é que a Sandra Jaqueline Stoll vai falar que ele é um santo não católico, ele era reconhecido por todo mundo como um santo, como um milagreiro, né? Uma pessoa ligada a Deus. Eu já vi católicos falando assim, nossa, ele não é da igreja católica não, mas eu me pego muito com ele nas minhas orações. Eu já vi literalmente o pessoal falar isso. Não sei se isso que eu te disse esclarece o seu questionamento. Não, sim. É um assunto para se pensar alto e longamente, né? E em grupo. Eu acho fascinante isso. Eu acho fascinante. O Eric mandou aqui uma pergunta no chat. Eu vou ler. Diz assim: a polissemia do termo religião não permite que se encare a doutrina tanto como uma religião quanto como uma não-religião em sentidos diferentes? O sentido etimológico usado por Kardec de religião, como religare, laço, ainda é usado na academia? E é isso. E agradece, né? Mandou um abraço. Eu vou começar pelo fim, né? No meio espírita, né, usa-se muito a história do religare, né? Mas esse não é o único termo, né? Porque religare é de lactância, né? Enquanto existe também o relegere, que eu posso estar enganado agora, mas acho que é Cícero. Fiquei em dúvida se é Cícero, gente. Se eu estiver errado, por favor, me perdoem. Eu não, depois, se for o caso, até deixo a resposta aqui para depois. Mas Lactâncio fala do religar-se, porque Lactâncio dizia que o cristianismo era a verdadeira religião. Inclusive, na Revista Espírita, Kardec diz, né, que o espiritismo era... que o cristianismo era a verdadeira religião, a religião, e ele não precisava criar outra religião. Ele diz isso textualmente na Revista Espírita. Né? No meu trabalho, inclusive, eu cito exatamente onde que está isso. Né? O religar, então, era religar-se com Deus. O relegere, ele era ligado ao culto, né? A precisão de cumprir-se os cultos. É ligado mais na forma exterior da religião, que vinha do culto romano, né? Então, o relegere, né? Então, existem só... a gente se pega muito no religare, porque a gente tem uma tradição fundamentalmente cultural católica dentro do nosso país. E a gente vai lembrar daquilo que é falado por Lactâncio, né? Mesmo quando a gente fala de Camille Flammarion e Leon Denis, a gente lê muito mais no Brasil Leon Denis do que Camille Flammarion, porque Leon Denis defendia o aspecto religioso, enquanto Camille Flammarion o aspecto científico. Então, a nossa cultura faz com que a gente se apegue a esse aspecto mais religioso, né? Se a gente for pensar bem, eu vou uma outra religião completamente, né? O Daime. O Daime usa a ayahuasca como chá para poder fazer os seus rituais, mas se tornou uma religião cristã no Brasil. Os usuários de ayahuasca na América Latina, fora do Brasil, usam a ayahuasca, são grupos, etc., mas que não têm cunho religioso. A gente vê como que a fortaleza do cristianismo
católico dentro do Brasil influencia toda a cultura de um modo geral. E eu comecei pelo fim e esqueci a primeira parte da pergunta do Eric, desculpa. Eu releio. Por favor. A polissemia do termo religião não permite que se encare a doutrina... Lembrei. Né? A própria definição que eu li do Benson Saylor, que é um antropólogo, ele vai dizer que existe religiões, semi-religiões, quase religiões, né? E que pelas características familiares, né, você pode perfeitamente encaixar o espiritismo como religião, mesmo dentro dessa definição, saindo desse aspecto que eu estou trazendo, né, cultural, que fez do espiritismo uma religião. O espiritismo, sim, pode ser considerado, com seu aspecto filosófico, como religião, porque na década de 1860, né, religião era a Igreja Católica e a Igreja Protestante, ponto, acabou. O que fugisse a isso não existia mais. Hoje, a religião, no século XX, no século XXI, né, a religião ampliou o seu conceito, abraçando, e perfeitamente pode acomodar o espiritismo como uma religião filosófica espiritualista, abraçando a ciência e a filosofia sem maior problema. Por isso que, no século XXI, a gente tranquilamente pode dizer que o espiritismo é uma religião, sem contestar o que Kardec já previa quando ele dizia que, filosoficamente, sim, o espiritismo é uma religião. Ok. Adriana? Rodrigo, eu posso falar, Rodrigo? Pode, claro, seja bem-vinda. Obrigada. Brasil, eu queria te parabenizar pela sua fala, eu fiz aqui diversas anotações, eu fiquei com várias inquietudes, umas delas até o próprio Rodrigo se aproximou muito de uma pergunta que eu iria fazê-la, né? Mas você acabou respondendo já, então te agradeço de antemão. Eu tenho algumas questões aqui para colocar para você. Até na sua resposta, Rodrigo, você estava falando sobre a questão das casas espíritas, em que, logicamente, as pessoas acabam privilegiando o estudo do Evangelho. Acho que principalmente aquelas que são simpatizantes, né, do Espiritismo, que acho que as primeiras leituras são voltadas ao Livro dos Espíritos e ao Evangelho. Mas as casas espíritas, aquelas pelo menos que são, que de alguma maneira seguem as diretrizes da Federação Espírita Brasileira, elas têm que estudar todos os trabalhos, né, todas as obras de Kardec. E o Céu e o Inferno, a Gênese, elas também fazem parte dos estudos nas casas espíritas. Agora, logicamente, é aquilo que a gente estava conversando, que você estava abordando, acabou de falar agora, a abordagem é que pode ter um viés mais religioso ou não, mas o estudo, ele geralmente existe nas casas espíritas quando realmente são realizados estudos pelos trabalhadores, né? Os simpatizantes, aí já é uma outra percepção, né? Mas realmente, para os simpatizantes, o que leva as pessoas a irem às casas espíritas é mais ir em busca realmente de algum religar, né? De algum tipo de possibilidade de ter ali um encontro, uma possibilidade de encontro com a espiritualidade de alguma maneira. Então, assim, é só para falar sobre essa questão. E, indo agora uma perguntinha que eu gostaria de fazer para você, que uma das perguntas, como eu sinalizei, foi mais ou menos ao encontro do que o Rodrigo falou, voltando à questão da discussão sobre religião, que é o foco da sua fala hoje, da sua conversa conosco, você usou muito a expressão do tocar no coração como uma das hipóteses da ideia da religião, né? A religião, ela tem que tocar o coração da pessoa. Existe alguma outra hipótese que você apontou, já que você não conseguiu, óbvio, no pouco tempo que nós tivemos aqui, de apresentar todo o seu trabalho, existe alguma outra hipótese, sem ser essa, em que você possa, de alguma maneira, explicar para a gente esse entendimento do que vem a ser a religião e como que o espiritismo pode ter, sem ser a ideia do tocar o coração, também pode ser interpretado como uma religião. Então, é um questionamento que eu faço para você. E até também, assim, eu não sei se os seus estudos
Você chegou em algum momento a fazer algum tipo de associação do espiritismo, do Kardec com o Brasil, enfim, mas existe um diálogo que é publicado na revista Espírita, do Telles de Menezes, na realidade, do Kardec com o Telles de Menezes, né, no momento em que o Telles de Menezes havia publicado o jornal Eco do Além Túmulo, e o Kardec ele acaba se debruçando na revista Espírita, em algumas palavras, em felicitação ao Telles de Menezes sobre essa questão, né, de estar publicando um jornal sobre espiritismo num país refratário como o Brasil, e ele chama um pouco também a atenção do Telles de Menezes para esse aspecto religioso, e de alguma maneira acentuado em detrimento da questão da ciência. Logicamente que completamente compreensível dentro daquele recorte temporal do Telles de Menezes, dentro de uma Bahia, de um país, de uma Bahia em que existia ali toda uma circularidade religiosa, mas o catolicismo sendo realmente uma religião dominante, os anos 60 do 800, então, assim, foi realmente uma pessoa muito importante, o Telles de Menezes, no movimento espírita. E ele teve esse feedback de Allan Kardec em seu trabalho. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não sei se eu acabei colocando uma questão em cima da outra, que, como eu te falei, eu anotei um monte de coisas aqui no meu caderno, mas eu acho que a ideia que eu gostaria que você respondesse para mim é sobre a religião, né, explicar a religião, se existe alguma outra hipótese que você tenha apontado na sua pesquisa. Eu estou recapitulando para poder desempilhar aqui, né? E também, se você teve algum contato com essa fala de Kardec, ao Telles de Menezes. Obrigada, tá, Brasil? Sim. Não, inclusive, essa fala do Telles de Menezes, que você se refere, é de 1865, né? Quando na Revista Espírita ele vai falar a respeito do que acontece no espiritismo no Brasil, né? Eu não me debrucei exatamente sobre as palavras de Kardec sobre isso, mas sim sobre o fato dele ter dado essa notícia, né? Uma coisa que é muito relevante a respeito do desejo de Kardec, que eu chamo a atenção, né, que a gente encontra o Maurice Lacatre, né? E a biógrafa dele dos livros ingleses, a Anna Blackwell, né? Ambos, aí eu tenho uma dúvida que a história não conseguiu me esclarecer, ambos falam a respeito que desde 15 anos de idade Kardec declara, né, que ele buscava por uma forma de acabar com as discussões que existiam dentro das religiões, de um modo geral, né? E aqui ele se referia, porque ele era católico, né? Foi batizado, ele nasceu em Lyon, nunca morou em Lyon, inclusive tem muita gente que acha que ele morou em Lyon, ele nunca morou em Lyon, né? Ele morava em Bourg-en-Bresse, que era a capital da região, meio que o estado, né? Não é bem estado que eles chamam na França, ele era departamento, isso. Então, é capital, né? E por questões políticas, né? O avô dele é decapitado, e muita gente acha que ele foi para estudar, igual alguém sai daqui para estudar na Europa, nos Estados Unidos, ele saiu fugido, ele, a família dele, saiu fugido para Yverdun e vai viver no meio de um país protestante, onde que há severas perseguições ao protestantismo, né? Então, ele deixa registrado, e quem registra isso, Maurice Lacarte e a Anna Blackwell, que ele tinha um desejo, desde os 15 anos de idade, de achar uma forma de conciliar as lutas, as brigas que existiam entre as religiões, achar seria um motivo pelo qual ele não queria ser mais uma religião para ser mais um ponto de discussão nesse processo. Mas ele era profundamente ligado em questões espiritualizantes ou espirituais, né? Ele, no livro dos Espíritos, questão 148, num comentário dele, ele fala assim, o homem
tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem, de fato, poderia encarar com indiferença a separação absoluta eterna de tudo o que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada, nada mais senão um vácuo, tudo definitivamente acabado. E ele continua assim, né? É uma expressão do Kardec extremamente religiosa, né? E ainda ele vira aqui, mais para frente, ele falou: não tinha esse quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão não o confirma, né? E observo que isso não era a resposta dos Espíritos, isso era um comentário de Kardec a respeito da questão 148 do Livro dos Espíritos, que é uma colocação que deixa extremamente clara que, antes de qualquer coisa, Kardec era um religioso. Só que ele explicava o mundo religioso a partir da ciência, a partir da filosofia. Ele entendia que os dogmas, né, a forma que as pessoas explicavam era para confundir. Ele veio para, como diz o Charrinho, para esclarecer. Então, eu entendo que essa e mais outras expressões, né, quando ele fala do verdadeiro espírito que toca o coração, isso daqui, essa passagem que eu li aqui e algumas outras, deixam claro o caráter religioso que pairava ao redor do indivíduo, o Kardec. Eu não sei se o que eu disse te esclarece no seu questionamento. Muito obrigada, Brasil. Bom, mais alguém para uma última pergunta? Temos 1 minuto. Ninguém? Bom, eu conferi aqui no YouTube não tinha ninguém também. Então, ok. Então, encerramos por hoje. Eu agradeço muitíssimo a você, Brasil, porque esse é um tema, acho que 1 hora é pouco para esse tema, é um tema que eu acho que é quente. Né? É um daqueles temas, desses temas acadêmicos que atravessam, né, o objeto do espiritismo. Tem uns que são assim mais frios, né, que você vê mais analíticos, são uma coisa assim que você tem que desenterrar mais o mecanismo da coisa. Mas esse é mais interessante porque, entre os próprios espíritas, é um tema de controvérsia eterna, né? Uma coisa quase que estrutural, coisas que sempre vão dar briga. Mas delas é estrutural, na verdade, é estrutural. Essa que é a questão estrutural. Quando você falou lá atrás do hibridismo, o professor Araújo, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, quando ele fala sobre filosofia, ciência e religião, ele fala a respeito desse hibridismo. Algumas coisas que o Araújo fala, nós não concordamos muito, né? Mas há espaço, né, na academia para isso, né? Augusto César Araújo. Augusto César Araújo, né? Eu não concordo com algumas coisas que ele coloca, mas ele fala a respeito desse hibridismo, né? E esse hibridismo é patente e vibrante, só que ele a gente tem que tirar, né, da nossa cabeça, e aí, como o Thiele fala, o Thiele diz que não é incompatível, né? Que você pode ter a ciência e você pode ter a religião, porque tanto a ciência quanto a religião pretendem explicar a mesma coisa, né? E Kardec diz isso, né? A vida futura. E o dia que os dois conseguirem se conciliar, as dissensões terão acabado, né? Eu acho que teoricamente é simples assim, mas eu não sei se a humanidade está preparada para isso, não, porque as pessoas,
na tese de doutorado a gente explica isso, né? As pessoas, como Eliade explica, gostam de fazer, né? Transformar as coisas em algo sagrado, né? Eu não me admiraria, eu não sei como que a mesa, né, não virou um símbolo religioso para o espiritismo, né? Em vez de ter uma cruz em algum lugar, você tem uma mesa, né, pendurada na parede, porque as mesas girantes é que falavam, né? Porque se não fosse Kardec para explicar que não eram as mesas que falavam, a mesa teria virado um símbolo, né? Enfim, então as coisas podem ser compatíveis, ok? Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço a Adriana, o Eric que estiveram aqui conosco. Nós Eu vi a agradecemos Raíssa. você. A Raíssa também estava aí. Né, Rodrigo, ele está convidado para dar continuidade a essa conversa que tem muita coisa ainda para a gente sim, discutir, claro. para ele falar sobre. Enquanto houver espiritismo, esse tema vai estar quentíssimo. Isso é um correlato. Isso é bom. Isso é bom. Então, obrigado mais uma vez, Brasil. Obrigado, Adriana, Érica, Raíssa, que já desconectou aqui, né? Quem assistiu. E a quem estiver assistindo também, porque isso vai ficar gravado no canal do Lepide no Oeste, né? Então, quem precisar voltar ou assistir depois será muito bem-vindo. Lembrando também que mês que vem, em julho, nós não entraremos em recesso, né, das lives, e tudo dando estaremos certo. Estaremos na Ampul, na realidade. Nós estaremos na Ampul. Estaremos na Ampul. O simpósio temático da Ampul. E retomaremos em agosto. Tá bom? Mas isso a gente vai vendo ao longo, tá bom? Então, obrigado a todos, uma excelente tarde e nos vemos muito em breve. Ok, obrigado. Tchau.